aqui no YouTube da Podre Social. Meu nome é Erivânia, sou advogado, dou aula no www.canaldoassistentesocial.com.br e eu tô aqui pra você pra falar de EBSER. Ei, trouxe um presente gratuito pra você. EBSER da aprovação, material completo aqui com a legislação da EBSER, legislação da saúde e 50 questões para você treinar. Quer que eu te dê uma coisa a mais? Se você quiser vídeo aula com cada uma dessas questões comentadas, um montão de bizu, fora exclusivo comigo, a professora Priscila, comentando isso aí com você. Vídeo aulas com cada questão comentadinha, tá no valor promocional. Só tu olhar aqui na descrição. Deixa eu fazer um negócio da tua. Assiste agora comigo aqui, vou comentar agora com você algumas questões. Bora nessa? Vamos lá começar agora com o regimento interno da EBSER. Ele que já está na sua terceira revisão, que o Conselho de Administração foi lá aprovar em maio de 2016. Tem 2 ou 3 questões aqui que são antes dessa data. Eu fiz a modificação, mas eu aponto na questão se ela foi modificada ou não. Para você que está estudando bravamente. Não se preocupe, tá? Cada questão dessa está revisada, a gente revisa aqui junto, então vai dar tudo certo. Vamos começar a última aula já querendo muito te rever no curso completo. Espero você lá, viu? Vamos junto, bora. Ó, questão número 18, regimento interno agora. Analise, falei modificada, é uma das modificadas. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. De acordo com o regimento interno da EBSER, compete ao Conselho Consultivo. Você vai dizer, rapaz, ela tá batendo tanto no Conselho Consultivo. Não, eu estou pegando um dos conselhos, mas estou lhe dizendo, todos os órgãos estatutários, você tem que saber, eu disse isso quando eu dei decreto, só repetindo, você tem que saber quem indica, se eles são nomeados, se eles são designados, quem faz essa nomeação, quantos membros tem cada órgão estatutário desse, quais são os membros desse órgão estatutário, se recebe remuneração, se não recebe remuneração, no caso do Conselho Consultivo, né, não recebe remuneração. Você tem que saber esse detalhe e principalmente tem que saber a competência. E aí eu trouxe essa questão especialmente porque eu quero falar de uma situação quanto à competência. O decreto da EBSER, o Estatuto Social da EBSER, que nós vimos na aula passada, se quiser você assiste novamente, quantas vezes você quiser esses vídeos. O decreto da EBSER, ele diz a competência de cada um dos órgãos estatutários. Quando chega no regimento interno, alguns desses órgãos é alargada a competência dele no ponto de esmiuçar mais. Não é que dê mais competências, não, mas esmiuça, diz mais detalhadamente. Eu lembro que eu fiz até a analogia na aula passada com a caneta. A caneta é preta, tem ponta fina. Eu vou lá de caneta preta, ponta fina, para usar em tela de LED. Eu dou mais especificidade, não deixo de estar narrando que é um caneta. Perfeito, eu dei um exemplo já, estou só repetindo. Nesses casos aqui, só tem um desses conselhos que vai bater o Conselho Consultivo. Por isso coloquei ele aqui na questão. Mas você em casa vai ter que fazer, não assista as aulas de assistir Netflix. Você não está maratonando no Netflix, não. É com a lei do lado, escrevendo, fazendo essas anotações. Pois bem, o Conselho Consultivo, ele vai ter 4 incisos. Como tem aqui, ó, 4, né? Como vem aqui na tela. 4 incisos, tanto no decreto como no regimento interno. Não quer dizer que não mude uma palavrinha. E tem banca que é alma cebosa e pede para você dizer assim, como essa aqui, o que consta no regimento interno. Ou seja, se for uma coisa que consta no decreto, é competência do Conselho Consultivo? É, mas ele quer as que estão no regimento interno. Quando é o Conselho Consultivo, é mais simples, porque são 4, só muda palavras, e o significado nem muda tanto, vou já lhe mostrar, viu? Mas quando é o Conselho de Administração, vai dar um plus a mais. Porque no decreto, o Conselho de Administração tem 14 competências, 14 incisos que definem a competência dele. No regimento interno, mesmo o Conselho de Administração, ele tem 18. Esmiuça mais. Tem aqueles 14 que tinha lá no regimento, mais 4. Que tinha no decreto, desculpa, mais 4. O Conselho Fiscal, no decreto, ele tem 6 competências. Se você está com a lei na mão, eu quero que você faça sim, junte e olhe nos dois. Inclusive, quem está no curso completo, eu fiz uma tabela para comparar.
Já prometi uma tabela aqui que foi a dos órgãos estatutários geral, né? Essa daqui de competência, não, vou deixar para o outro. O regimento interno, no regimento interno, mesmo o Conselho Fiscal, que tem 6 competências esmiuçadas no decreto, no regimento interno tem 8 competências esmiuçadas. Quer que eu te dê ainda uma notícia que você tem que ficar mais ligada ainda? A diretoria executiva, no decreto, ela tem 10 competências. Quando esmiuça no regimento, porque o regimento é lá a base daquela pirâmide que eu sempre desenho aqui, pois bem, quando chega no regimento, ele tem 21 competências. Tem 21 competências. Ou seja, você tem que ficar ligado, o tema competência aparece muito em prova e eu quero que você fique ligada e ligado, quem está aí assistindo, porque competência você tem que ter a base comparando decreto e regimento. Eu peguei o mais simples das competências, que tem 4 e 4 nos dois, mas um que é muito complexo em prova, porque só mudam palavrinhas, e nós vamos falar disso agora. Bora lá. Competência do Conselho Consultivo. 4 no decreto, 4 no regimento, mas que mudam palavras. Vamos nós. É competência do Conselho Consultivo opinar a respeito das linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSER, orientando o Conselho de Administração e a diretoria executiva. Isso aqui estaria certo, porque se estivesse perguntando aqui sobre o decreto, mas não está pedindo regimento. Estão percebendo? Está pedindo regimento. Então, se fosse o decreto, estaria certo, porque lá no artigo 24, essa daqui, vou botar o 24 bonitinho, lá no artigo 24, essa daqui é uma competência do Conselho Consultivo. Orientar. Só que no regimento eles tiram a palavra orientando. Fica uma dica aí, se estiver orientando, é no decreto. Porque o regimento mudou isso para indicando propostas de melhoria. Ele tirou a palavra orientação. Acredito eu, até para não confundir, porque o órgão de orientação da EBSER é o Conselho Administrativo. Né? Para deixar mais claro, não deixar dúvida. Então, orientando, quem fala é o decreto, lá no artigo 24. No artigo 13 do regimento, interno, quando ele fala de competências, ele fala de indicando propostas de melhoria, né? Opinar a respeito da lei geral das políticas, dentro do Estado da EBSER, indicando propostas de melhoria ao Conselho de Administração e à diretoria executiva. Eu estou lendo, transformando em uma resposta certa, porque aqui vai estar errado, certo? Está errado. Ele quer saber só as que estão certas, então essa daí não é gabaritada. Na 2, está certinho. Propor linhas de ação, programas, estudos, projetos, formas de atuação ou outras medidas para que a EBSER atinja os objetivos para os quais foi criada. Se fosse lá no decreto, isso aqui era orientando. Mas o regimento tirou a palavra orientando. Estão percebendo? Pegou o bizu, pegou no regimento, tirou a palavra orientando. No decreto, a base é orientando. Então aqui está certo. O terceiro, acompanhar periodicamente o desempenho da EBSER. Isso aqui, tanto no decreto como no regimento, é a mesma fala. Os mesmos caracteres, tudo escrito igual. É cruel. Você nunca mais vai ficar atento, vai estudar sabendo qual é o seu caminho. Esse é o foco do curso. Na 4, assistir a diretoria executiva e o Conselho de Administração e suas funções, sobretudo na formulação, implementação e avaliação de estratégia de ação da EBSER. Artigo 13 também está certíssimo. Resposta certa, 2, 3 e 4. A 1 está errada porque tinha orientando e não é orientando, é indicando propostas de melhoria. Fechamos? Fique ligado, competência, tema aí fulcral na prova EBSER. 19ª, já tô assim, meu Deus do céu, tá chegando no fim. Eu tenho muito a dizer ainda. Cada questão aqui é fundamental para lhe dar o caminho do que mais aparece em prova. De acordo com o que dispõe o regimento interno da EBSER, assinale a alternativa correta. Olhe, eu separei essa questão porque ela fala de um tema muito necessário, que é investidura. Como aquela pessoa física, um de nós, vai fazer parte
da EBSER, como ela vai tomar sua posse na EBSER, começar a exercer suas funções na EBSER. E nós temos dois tipos. Aquelas, falando nos órgãos estatutários, óbvio, né? Não somos nós, simples concursantes, ou eu que nem concursanda sou, mas aqueles dos órgãos estatutários. Há duas formas. Assinando o termo de posse, fazendo a assinatura lá no termo de posse. E há outro modo que é registrando na ata da primeira reunião que a pessoa for participar. São duas formas. Assinando o termo de posse ou registrando na ata da primeira reunião, da primeira sessão que a pessoa for participar. E aí, eu já vou deixar a dica para vocês aqui. Funciona assim. O Conselho de Administração, vou botar aqui só CA. E a diretoria executiva, eu vou botar aqui só assim, diretoria executiva. Ela assina o termo de posse. Assina o termo de posse. Perfeito? E assim é a investidura no cargo. A partir dali, aquela pessoa exerce o cargo no órgão, Conselho de Administração ou diretoria executiva da EBSER. Perfeito? E aí nós vamos ter outras duas pessoas. O Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal. Esses dois aqui, eles registram na ata. Essa é a dica. Assina termo de posse. Conselho de Administração, vou botar ADM e a diretoria executiva. O outro, registro na ata da primeira reunião que a pessoa participar. Isso para o Conselho Consultivo e para o Conselho Fiscal. Sabedores disso? Vamos lá. A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse. Você já tem o bizu, já tem que fazer isso na cabeça. Chegou na prova, viu uma questão dessa, bota do lado. Conselho de Administração e Diretoria Executiva, assina. Opa, se eles assinam o termo de posse, Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Não, tá errado. É o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva. Enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura e livro de posse. Eles só inverteram, né? Quem é que faz registro na reunião da primeira ata que participar? Conselho Consultivo e Conselho Fiscal. Fechamos? Conselho Consultivo, Conselho Fiscal, registro na ata. Conselho, Administração, Diretoria Executiva, termo de posse. Não tem mais erro, não tem para onde errar. Não vale se confundir. Vamos lá, para a próxima. Tá errado. Bem, a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse. Opa, assinatura. A dica está valendo. Enquanto que a investidura do membro do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante na ata. Certa, certíssima, maravilhosa, amei. Fechamos? Vamos ver lá a C e a D, porque pode ter, e a E, porque pode ter alguma nuance. Continuação. A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, não, a gente já sabe que é Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Eu quero ouvir você em casa falando. Estou lhe ouvindo. Enquanto a investidura dos membros da Diretoria Executiva, já está errado aqui em cima, né? Aqui vai ser o quê? Conselho Fiscal. Estou tornando certa. Existe em ata. A investidura, horrível aqui, né? Deixa eu botar pelo menos um F. Pronto. Estou parecendo médico. Se tiver alguma amiga médica assistindo, amigo médico, eu estou parecendo vocês. Mas não sou mais assim não, que eu sei. Tá todo mundo agora até digitando. A investidura, os de antigamente. A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo, quando junta é com a Diretoria Executiva. Far-se-á mediante assinatura e livro de posse. Está errado, consultivo aqui. Enquanto que a investidura do membro do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo, mediante, existe na ata. Estou tornando certo. A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo, está? Misturou aqui de novo, que não é para ser misturado, né? Aqui é quem? Conselho de Administração, assinatura e livro de termo de posse. Enquanto que a investidura do membro do Conselho de Administração, e aqui nem completou, está totalmente errado. A gente já sabe qual é a certa, é a B, acabamos de ver. Fica a dica, Conselho de Administração, Diretoria Executiva, assina. Conselho Fiscal, Conselho Consultivo,
existem no livro, no termo de posse. Perfeito? Vamos adiante, vamos para a próxima. Vamos lá, passando adiante. 20. A estrutura de governança prevista no regimento interno da EBSER prevê quais órgãos estatutários como órgãos de administração. Gostei. Lembrando que órgãos estatutários nós já vimos lá no Estatuto Social. Você viu que falar Estatuto Social, estatutário, decreto, estou falando do mesmo instrumento jurídico. Perfeito? Então nós já vimos na aula passada quais são esses órgãos estatutários. Eles querem saber mais. Querem saber, dentro desses órgãos estatutários, quais são de administração? Quem fala isso é o regimento interno. Perfeito? Lembrando que nós vamos ter órgão de administração e vamos ter os órgãos de fiscalização dentro dos órgãos estatutários. Órgãos estatutários estão aqui, dentro dele, ADM mais fiscalização. Essa é a brincadeira. Vamos lá, ver quais são. Primeiro vamos lembrar os órgãos estatutários, né? Tem que saber, órgão estatutário não tem como você. Conselho de administração, conselho consultivo, conselho de fiscalização, mais diretoria executiva. Esses são os órgãos estatutários previstos no Estatuto Social da EBSER, no decreto. Fechamos. E os de administração, previsto no regimento interno. Vamos olhar aqui, ó, letra E. Diretoria executiva, conselho de administração e conselho consultivo. Ou seja, tem um dos órgãos estatutários que não é de administração. O famoso e querido conselho fiscal, porque ele é órgão o quê? De fiscalização, né? Já está dizendo, conselho fiscal de fiscalização. Ele é o órgão estatutário, previsto no decreto, que tem a função de fiscalização. Tem outro órgão aí, função de fiscalização junto com ele, são dois órgãos de fiscalização. O outro é a nossa querida auditoria interna, prevista no regimento, perfeito? Prevista no regimento. A auditoria interna essa que é vinculada ao Conselho de Administração. Olha que maravilha! Olha que questão maravilhosa que envolve 1000 conhecimentos solidificados, né? Você não pode chegar numa prova sem saber quais são os órgãos estatutários, quais são os órgãos de administração, quais são os órgãos de fiscalização da EBSER. Fechamos? Vamos para a próxima. Essa questão 21 vai exigir, assim, um pouco mais de análise nossa. Eu coloquei o mais complicador quando o assunto é competência. Que eu estou falando dos amiguinhos da diretoria executiva. Porque é um complicado a mais. Porque lembrando que ele tem 21 competências enumeradas no regimento interno. É muita coisa, Brasil. Mas nós temos dicas aí para vocês se adaptando aí. Primeiro, porque questões desse tipo, eles misturam todos. Eles botam o conselho fiscal, competência do conselho administrativo, para você ir ali achando qual é o que eles estão procurando. Segundo, você tem que lembrar que o decreto tem um número de competências e o regimento interno tem um número bem maior. Você tem que conhecer os dois, né? Você tem que conhecer o menor e o maior. Um está contido no outro, um está contido no outro. Mas você tem que conhecer o todo. Pois bem, vamos lá. E eu vou dando a dica conforme a gente for vendo cada uma das linhas aqui, cada uma das opções. A. Analisar ao menos trimestralmente o balancete, falou em dinheiro, já ficamos aí com o pé assim balançando o Conselho Fiscal, né? E demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela EBSER. É analisar a situação financeira, lembra de uma diquinha que eu dei? O Conselho Fiscal é foda, né? É foda. Tem aí as iniciais das competências do Conselho Fiscal trazidas pelo regimento, uma delas, no FODA, aí a analisar. Aí então não é competência da diretoria executiva, é competência do Conselho Fiscal. Só para me dizer qual é o artigo aí, no decreto as competências da diretoria executiva estão no artigo 16. No regimento interno estão lá no artigo 11. Perfeito? No decreto estão no artigo 16, no regimento interno estão no artigo 11. Eu sei quem está trabalhando aqui com o regimento interno, mas eu digo os dois que é porque eu quero que você estude comparando. B. Autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis e bens móveis, exceto valores mobiliários. Olha, autorizar, ele não falou analisar, observar, orientar, averiguar, ele falou autorizar, poder de mando. Então é um órgão de administração, já sabemos disso. Tem poder de mando, não é um órgão de fiscalização, é um órgão de administração. Segundo, autorizar aquisição e alienação, dinheiro.
Quem vai ter esse poder? Quem está dirigindo a EBSER, a diretoria executiva, está lá no artigo 11 do regimento interno. Mas você vai ver que pelas próximas que a gente vai olhar aqui, já vai ter dica para você não precisar ter decorado. Eu vou ter que decorar competência, calma, vamos adiante. Propor linhas de ação, programa, estudo, projetos, formas de atuação, outras medidas para que a EBSER atinja os objetivos para os quais foi criada. Olha, quando você fala assim, eu tenho uma dica para saber, competência também do Conselho Consultivo, que é, opa, esse A é dobrado, né? Quando fala em opinar, propor, acompanhar ou assistir, opinar, propor, acompanhar ou assistir, esses são os verbetes, nós estamos falando dos queridos Conselho Consultivo. Do Conselho Consultivo, esse aqui é um caso, é sim Conselho Consultivo, porque fala em propor, opa, o A é dobrado. Propor linhas de ação. Lembrando que o Conselho Consultivo é aí um caso mais legal, porque ele tanto tem no decreto como no regimento, as 4 incisos só, são parelhos, muda uma palavrinha, nós fizemos até uma questão sobre ele. Né? Propor linha de ação aí é papel do Conselho Consultivo, porque ele é um órgão propositivo, opinativo, de acompanhamento, para assistir à diretoria executiva e ao Conselho de Administração. Esse é o grande papel do Conselho Consultivo. Né? Esse é o órgão de apoio para a diretoria executiva e para o Conselho de Administração. Fechamos? Bora adiante. Definir estratégias para a execução de ações de controle nas entidades públicas e privadas, contratadas pela sede e filiais. Olha, quem define a ação de controle são os queridos da auditoria interna, lá do artigo 19 do regimento interno. Fala lá quais são as competências do pessoal da auditoria interna. São eles que definem as estratégias de execução do controle, inclusive podendo chegar em qualquer funcionário da EBSER e pedir apoio, que até vai ter a obrigação de apoiar a auditoria interna, inclusive podendo fazer algumas consultas a pessoal externo, assessoria, né, para poder ajudar a descobrir irregularidades na EBSER, a auditoria interna que faz aí a execução das ações de controle na EBSER, perfeito? Porque o Conselho Fiscal vai analisar, né, documentos, balancetes, mas quem vai ali em loco ver os documentos para fazer essa análise na sede de cada filial é a auditoria interna. Adiante. Opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, plano de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão. Minha amiga falou em dinheiro, em patrimônio, em demonstração financeira, em balancete, em investimento, em capital social. Quem vai opinar, analisar isso aí é sempre o pessoal do Conselho Fiscal. Sempre o Conselho Fiscal aí que vai estar fazendo essas opiniões, o pessoal do Conselho Fiscal, então aí do artigo 17 do regimento interno. Tranquilo? Volto a alertar, competência é assunto que aparece em toda a prova EBSER. Já que na questão anterior falei de auditoria interna, esse maravilhoso órgão de fiscalização da EBSER, vamos para uma questão só da auditoria interna, perfeito? Lembrando que a auditoria interna não é órgão estatutário, não está no estatuto da EBSER. Você está dizendo, mas a gente viu uma questão, a gente viu a aula de estatuto, o decreto, e viu lá um negocinho de auditoria interna. Sim, traz uma previsão já que a auditoria interna vincula-se ao Conselho de Administração da EBSER. Mas quem vai delimitar, conversar sobre a auditoria interna é o regimento interno. Não é órgão estatutário da EBSER, só traz uma previsão lá no estatuto, aqui no regimento que vai desenvolver mais sobre a auditoria. Eu trouxe uma questão para a gente trabalhar isso. Bora lá. Considerando o regimento interno da EBSER, a respeito da auditoria interna, assinale a correta. Olha aí, pedindo a correta, coisa boa. O órgão de auditoria interna da EBSER vincula-se diretamente ao Conselho Consultivo. Não, acabei de falar, dei a pesca. Antes de começar a questão, vai se vincular ao Conselho ADM, o Conselho Administrativo da EBSER, e terá suporte administrativo da presidência da EBSER, que proverá os meios e condições necessárias à execução das suas competências. Na verdade, todo o servidor da EBSER vai apoiar que se desenvolva
a execução das atividades da auditoria interna e que ele consiga cumprir com as suas competências. Todos os servidores. Inclusive, se a auditoria interna precisar de assistência especializada de outros profissionais, fora da EBSER, inclusive, a EBSER vai providenciar para que ele tenha esse apoio, que a auditoria interna tenha esse apoio. Afinal, a auditoria interna está fiscalizando para proteger o patrimônio da EBSER. Perfeito? Então, eles têm sim que ter o apoio não só da presidência, como de todos os servidores, inclusive se eles precisarem de especialistas externos da EBSER. B. Tá errado porque disse consultivo e administrativo. B. A auditoria interna possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de sua ação de controle. Artigo 21 do regimento interno tem sim, corretíssimo, a auditoria interna vai ter acesso. Ora, eles têm que ter acesso. Como é que eu fiscalizo sem ter acesso? Como é que eu vou atrás do erro se eu não tiver acesso? Eu tenho que saber. Número de pessoal. Ora, está dizendo que está pagando a 2.000 pessoas, estou inventando um número. Está pagando a 2.000 pessoas o salário de R$1.000 a cada uma. Está dizendo no documento. Se eu não tiver acesso ao banco de dados para ver se isso aí está batendo, vai que são só 1.500 pessoas e não 2.000 pessoas. Já tem um desvio de recurso. Perfeito? Então, é a lógica que vale na questão, mas também está lá tipificado no artigo 21, tem acesso a registro, a pessoal, informações e etc. Onde começa a falar aí de auditoria interna, no regimento interno, eu vou deixar o artigo aqui que vale para todas as opções, todas as alternativas, é o artigo 18. Você está como eu, olhando para cá e olhando para a lei, então você vai me acompanhando. C. A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do auditor-geral, titular da auditoria interna da sede, será submetido pelo presidente da EBSER à aprovação do ministro de Estado da Educação e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria Geral da União. Não é ao ministro de Estado da Educação, porque não se vincula diretamente ao ministro. Tem alguém que vai interceder entre o ministro da Educação e a EBSER. A auditoria interna tem algum órgão que ela se vincula. A gente já viu isso quando viu a aula de decreto e viu aqui na A falando disso. Quem é? Ela se vincula diretamente ao Conselho de Administração. É o Conselho ADM a qual está vinculado à auditoria interna e não ao Ministro de Estado da Educação. Fechou? Não passei. Padei, desculpa. Artigo 18 também, essa daí só para eu falar, só que no seu parágrafo 3º. D. Todos os servidores e empregados da EBSER prestarão o apoio necessário para a realização das ações de controle da auditoria interna, sendo vedado, sendo proibido, solicitação a acesso de especialistas de outros profissionais internos ou externos à instituição. Está errado, né? Não é vedado, não é proibido chamar especialista. Eu até conversei disso antes de começar a questão. A auditoria interna deve requerer assistência especializada quando precisar, para tirar uma dúvida, para fazer uma análise mais esmiuçada. E para isso, a EBSER deve providenciar, sejam esses profissionais internos ou sejam os profissionais externos à instituição. Ora, vai salvar o patrimônio, às vezes vai descobrir um furto dentro da EBSER, às vezes vai descobrir um desvio de recurso. É necessário que ele tenha acesso a especialistas que vão conseguir balizar as decisões da auditoria interna, as análises da auditoria interna. Então, esse vedado está errado. Artigo aí 20 e 21 também vai falar sobre isso aí no regimento interno. Nós estamos tudo falando aqui de regimento interno. A auditoria interna é um órgão de administração? Não. É um órgão de fiscalização. Nós já conversamos aqui na questão falando disso. Independente da EBSER, não. Vinculado ao Conselho de Administração. Vinculado à Controladoria Geral da União. Vinculado ao Conselho de Administração. Fechou? Resolvido? Ó, auditoria interna aparece menos do que as demais, do que os órgãos estatutários. Ele não é órgão estatutário, né? Aparece menos que os órgãos estatutários. Quando aparece é perguntando mais ou menos, isso aí que está no 18, no 20, no 21, não sai disso. Mas claro, de competência, você tem que saber de todos os órgãos, perfeito? Não tem como fugir de competência. Ó, mais uma questão, vamos para a próxima, bem pertinho do fim. E como sempre eu trago aqui duas questões CESP para você ver que o conteúdo, a rotina, o roteiro de prova é o mesmo. A EBSER tem o seu roteiro de prova. As promotoras só desenvolvem aquele roteiro que a EBSER diz, desenvolva esse roteiro. Se
você vai ver que os conteúdos são o mesmo, a forma de abordagem que modifica um pouco. Tanto que no curso completo, que a gente traz aula a aula explicando cada artigozinho que você vai ver na sua prova, aqui é treino, lá é aula, a gente fala isso e conversa mostrando em cima da promotora já que vai ser o concurso. Aqui você vai ver como sempre a abordagem é a mesma, eu digo isso lá também, a abordagem. Trouxe aqui 2 conteúdos como a CESP aborda, que eu já trouxe de outras promotoras aqui em questões anteriores. Bora ver. O Conselho Fiscal da EBSER é órgão de administração da empresa e seus membros devem ser dotados de notório saber. Nós temos aí 2 erros, porque lá no artigo 3º, que é um artigo que eu já conversei aqui com vocês, deixa eu apagar que eu não botei feio, eu já conversei aqui com vocês que é um artigo essencial, porque ele vai dizer quem são os órgãos de administração, quem são os órgãos de fiscalização, quem é a diretoria da EBSER. Ele traz o Conselho Fiscal mais a auditoria interna, estou botando só aí, a auditoria interna são órgãos de fiscalização, perfeito? E não de administração da EBSER. Obrigado, você viu que você já sabe disso aí, tá errado, você já sabe disso aí, mas a EBSER, eu só trouxe aqui para você ver como é que a CESP trabalha o mesmo conteúdo, eu acho até de forma mais fácil, né? Que é só para você estar certo e está errado, é melhor do que a 1 está certa, a 2 está errada, a 1 e 2 está certa, mas é a mesma coisa. E outra coisa sobre notório saber, ele vai exigir do Conselho de Administração da Diretoria Executiva, não vai exigir do Conselho Fiscal. Perfeito? 2 erros aí, como sempre, da CESP, misturando os caminhos para deixar você confuso. Vamos lá para 24. Órgão da EBSER responsável por receber denúncias que envolvam desvio de conduta de empregados. A Ouvidoria Geral é obrigada a dar ciência aos denunciantes acerca das medidas adotadas em relação às denúncias. Tá errado. Por quê? Falou Ouvidoria Geral e não é Corregedoria. Esse assunto não foi batido. Realmente não é um assunto muito batido em prova. São os órgãos de apoio da EBSER, trazidos exclusivamente no regimento interno. São outros órgãos de apoio à própria ouvidoria, à chefia de gabinete, à assessoria parlamentar. Lá você vai ver na legislação e aqui na corregedoria, no artigo 44, os órgãos de apoio. É bom você dar uma lida, não aparece tanto. Eu trouxe mais aqui. A dificuldade eu tenho de fazer um 4. Eu trouxe mais aqui para vocês terem uma noção que pode vir essa abordagem. Eu já vou fazendo uma separação entre ouvidoria e corregedoria. Quando se trata de funcionário, de desvio de função, de deslize, de denúncia, de apuração de infração do funcionário, é a corregedoria. Quando se trata de denúncia da sociedade, do cidadão, sobre a gestão, sobre elogios ou reclamações, aí sim fala-se em ouvidoria. Do cidadão para com a EBSER ouvidoria, quando é buscando uma infração do funcionário, inclusive para instaurar processos administrativos e demais atuações, é a corregedoria. Perfeito? Fica ligado também nos órgãos de apoio. Vamos lá para a última questão. Já tô com saudade desse curso. E eu te espero no outro, viu? No completão. Aqui é 3. 25, última questão. Já tô com muita saudade de vocês. Sei que você curtiu muito lá da professora Priscila. Tomara que tenha curtido essa e que sejam proveitosas. Se você não se dedicar, não vai ter proveito. Tem que dedicar, viu? Aqui o treino foi forte. Treino hard. Partiu o treino. Quero também ver você na aula, pra gente ver cada artigo desse conversando, só nós dois assim de novo. Espero que esteja fazendo todas as atividades, faça os exercícios, tenha olhado lá os mapas mentais e os vizuzinhos que eu deixei escritos pra você e quero te ver no fórum pra tirar qualquer dúvida. Tamo junto, viu? Sempre. Até a aprovação. Bora lá para a última questão. Em situação hipotética, o Conselho de Administração da EBSER foi convocado para discussões e deliberações referentes à nova proposta de previdência complementar da empresa. Desta convocação não participarão. Gostei, porque é uma questão que envolve 1000 nuances. Primeiro você vai ter que ir no regimento interno, dar uma olhada no artigo 6 e consecutivos, né? Ele está pedindo aqui do regimento interno. Também que lá no decreto, no artigo 12, também vai falar alguma coisa sobre o Conselho de Administração, mas o regimento fala mais, ilustra mais, é bom você dar uma olhada. Pois bem, a gente tem que saber que o Conselho de Administração tem 9 membros.
e que eles são indicados por pessoas distintas. 3 deles, quem indica é o ministro da Educação. 2 deles é indicado pelo ministro da Saúde. 1 deles é indicado pelo ministro do Planejamento, Gestão, Orçamento. 1 deles é indicado pelos empregados da EBSER. 1 deles é indicado pela Andifes, que é a associação que tem tanto reitores como superintendentes de hospitais universitários. E, além desses 8 aí, tem também o presidente da EBSER, que não pode presidir o Conselho de Administração. Olha quanta coisa eu falei aqui, viu? Olha quanta coisa. Tu abre aí o artigo 6º e, junto com eu falando aqui, tu vai olhando o que eu acabei de falar, certo? Porque é essencial, tu vai ter que saber quem indica esses membros. Por quê? Porque esses membros, tem um grupo desses membros que não pode participar de tudo. Tem um tema que ele não vai poder participar. Bora achar. Aqui, que é treino, lá vamos nós. O membro indicado pelo Ministro de Estado, Planejamento, Orçamento e Gestão, pois vota de acordo com a disponibilidade orçamentária. Olha, o tema é Previdência. Tanto importa como fosse Previdência, ou Previdência complementar, como eu marquei aqui. Mas o assunto é Previdência. É necessário que o planejamento, orçamento e gestão esteja lá para falar de orçamento. Ninguém pode falar em previdência sem falar em orçamento. Então não é esse que está proibido. Ele quer saber quem é que está proibido de participar, que não será um participante a ser convocado para a reunião. Então, planejamento de gestão é sim convocado. Já deve estar imaginando quem é que está proibido aí. Olha a lista que eu te dei. Vem gente indicada pelo Ministério da Educação, vem gente indicada pelo Ministério da Saúde, vem indicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, vem gente indicada dos empregados, vem gente indicada da Andifes, da associação, tem reitores e superintendentes de hospitais universitários, reitores universitários, superintendentes de hospitais universitários. Vem o presidente da EBSER. Tem a dúvida aí, né? O presidente da EBSER, por não ter poder de voto na decisão, ele tem poder de voto sim. O que ele não pode é presidir o Conselho de Administração. O voto ele tem. Errada também, ele quer a correta, né? Os 2 membros indicados pelo Ministro do Estado da Saúde, devido à pauta ser de assunto administrativo e não estratégico. Meu amigo, mais estratégico é devido de previdência dos funcionários. É bem estratégicozinho, viu? Ele participa sim. O presidente do Conselho de Administração, somente quando também for o presidente da empresa. O presidente da empresa, leia-se empresa aqui, EBSER, vou nem escrever, a minha letra é feia demais. O presidente da empresa, leia-se aqui, EBSER, ele não pode presidir o Conselho de Administração. Então tá totalmente errado. Sobrou uma, que é a certa, né? O membro eleito e representante dos empregados, pois existirá um conflito deste membro com o assunto em pauta. É isso que diz o regimento interno da EBSER. Ele não vai poder participar. Lá no artigo 6º, parágrafo 3º, o decreto diz a mesma coisa, no artigo 12, também no parágrafo 3º. Ele não pode quando o assunto for previdência, ele não pode quando for assunto sindical, quando for assunto de remuneração, ele não vai poder participar, porque são temas chatos que só interessam na cabeça da EBSER a ele puxar a sardinha para sua brasa. A EBSER interessa analisar as várias possibilidades. Tem um orçamento, tem uma possibilidade, tem na entendimento do decreto da EBSER e do regimento interno da EBSER, ao funcionário, aos empregados, vai ter uma ânsia de adquirir vantagem. Não estou discutindo se a vantagem é devida ou indevida, mas ele vai requerer vantagem, benefício. Então, quando o assunto for situações que tragam vantagem aos empregados, benefícios aos empregados, seja ela previdenciária, sindical, remuneratória, não vai poder participar, não participarão, como falou aí na própria questão. Um prazer grande ter feito esse treino com você, eu estou totalmente à disposição. Meu Instagram você já conhece, Insta da Eli, aqui o Instagram oficial, é o canal do assistente social. As aulas estão à disposição para você rever. Eu quero muito que você vá no fórum comentar e me manda uma mensagem, quero te conhecer, viu? Me diz de que cidade tu é. Beijo grande, eu sou da nossa cidade, interior do Ceará, Aracoiaba. Beijo grande para vocês, te vejo com foto na tua timeline da posse. Beijo grande.